Você tem acompanhado as últimas tendências da jardinagem e também fica apaixonado naqueles vasos com um mix de plantas, mas quando vai montar em casa, uma delas acaba morrendo? Então esse vídeo é para você. Eu vou te dar algumas dicas sobre como escolher as melhores plantas para colocar no mesmo vaso. Então, o que você precisa cuidar? Primeira coisa, você escolhe o ambiente que você vai colocar o teu vaso. É na sombra, é no sol, é dentro de casa, é fora, então você vai colocar no mesmo vaso sempre as plantas com a mesma característica de cultivo. Por exemplo, você não pode colocar no mesmo vaso plantas de sol pleno e plantas de sombra, porque ou vai faltar sol para uma delas ou vai ser sol em excesso para outra, então uma delas acaba morrendo. Também tem que cuidar muito questão de água. Quando uma precisa de uma necessidade muito grande de água, a outra não precisa de muita água, você pode acabar apodrecendo as raízes de uma ou deixando a outra seca. Outra coisa que tem que cuidar também é o substrato. Por exemplo, você não pode colocar uma planta que vive na casca de pinos, por exemplo, e no mesmo vaso com plantas de terra. Então você tem que ter esse cuidado. Hoje eu escolhi algumas plantas para montar um arranjo para vocês nesse vídeo, que são todas elas plantas para sombra e que precisam de um pouquinho a mais de umidade. Não são plantas para se manter encharcadas, tá? São plantas que requerem um pouco mais de umidade. Então o Spathiphyllum, que é o lírio da paz, a avenca e a begônia, são as três plantas que eu vou utilizar hoje. Eu escolhi esse vaso relativamente grande porque nunca é indicado você pegar as plantas e amontoar elas num vasinho onde você tire a maior parte do substrato. Se você quiser que as plantas cresçam principalmente, você precisa aumentar a área do vaso. Dessa forma elas vão ter espaço para enraizar e as plantas automaticamente acabam crescendo um pouquinho mais. Esse vaso, podem observar, ele tem os furinhos embaixo. Se o vaso que você for colocar não tiver o furo, você tem que cuidar muito com a quantidade de água, para não dar nem água em excesso, porque ela fica muito acumulada embaixo. E quando a água não vaza embaixo do vaso, tem um risco grande de você apodrecer a sua planta. Então tomar esse cuidado, colocar as plantas no vaso com furo. Nesse caso aqui, eu vou colocar pedrinha no fundo, né? Só um pouquinho. As pedrinhas não vão auxiliar na nutrição da planta nem nada assim. Elas só vão servir para você não deixar entupir os buraquinhos do vaso com o substrato, tá? Nesse caso, como são plantas de terra mesmo, de substrato, eu vou usar aqui a terra vegetal. É importante você cuidar o quê? Evitar colocar em vaso terra, por exemplo, a terra vermelha, que tem muito aqui no sul. É uma terra que compacta, ela vira um torrão e no vaso não é indicado. Então, mesmo que às vezes você colocar a planta no chão, ela vai vir bem, às vezes no vaso tomar esse cuidado. Então eu vou completar aqui com um pouquinho do substrato e aí eu vou começar a colocar as plantinhas. Sempre é legal você colocar, ver aonde vai ser a frente do seu vaso e começa a montar dessa forma, para você colocar todas as plantinhas viradas mais ou menos para onde você vai direcioná-las depois. Então você pode desmanchar um pouquinho o substrato que vem aqui, o torrãozinho que tá, para facilitar da raiz da planta ela se fixar nesse novo substrato. Então você tira aqui um pouquinho. Se a tua planta tiver com bastante substrato, às vezes ou um substrato que não é de boa qualidade, ou ela está muito tempo naquele vaso, às vezes é até interessante você jogar esse substrato, uma boa parte dele que está aqui, jogar ele fora, tá? E aí completa com substrato novo. Então, agora a vez da avenca. Dá uma apertadinha no vaso aqui para você não estragar a planta na hora de tirar. Aqui completou. E agora vem a vez do Spathiphyllum, lírio da paz, que é uma planta bem interessante até porque ele filtra o ar. Então é uma planta ótima para se ter dentro de casa, ele tira as substâncias tóxicas do ar. Então aqui já coloquei as minhas plantas, vocês percebem que todas elas têm uma visão legal, né? Você meio que arruma a frente do seu vaso e completa ele com substrato. Eu vou fazer um acabamento, nesse caso, com a casca de pinos, para ficar mais bonito.
Esse tipo de arranjo, ele é bem interessante às vezes para você colocar em cima de uma mesa, em um lugar de área interna, não deixar, claro, em um lugar muito escuro, tá? Então são plantas que resistem bem em área interna, elas não são plantas de muito sol, mas também não é, na maioria das vezes, plantas que não gostam de muito sol, elas não são plantas que vivem no escuro, elas precisam de bastante qualidade para fazer a fotossíntese. Então, pode colocar ela num lugar bem arejado na sua casa, numa área, na edícula também fica legal, em cima da mesa. São plantas que, nesse caso aqui, você pode acompanhar a questão da água, ou se dá uma murchadinha na folha você acompanha, ou o jeito mais fácil para você não deixar a planta sofrer, você coloca o dedo no substrato. Se ele estiver úmido, você não molha. Se ele estiver seco, você molha. E quando molha, não coloca de copinho, a não ser que seu vaso não esteja furado. Se o vaso estiver furado, você pode colocar bastante água, deixa a água vazar embaixo e às vezes você vai dar um intervalo maior entre uma rega e a outra. Geralmente um vaso assim, você vai regar ele uma vez por semana, ele bem molhado, já vai ser suficiente. Se você tomar sempre esses cuidados e escolher o vaso adequado, colocar as plantinhas certas no mesmo vaso, né? As plantas com o mesmo tipo de cuidado, o mesmo tipo de substrato, a mesma rega e a mesma luminosidade, você sempre vai ter os seus vasos cada vez mais cheios, mais bonitos. É como, por exemplo, esse vaso aqui atrás, em que eu tenho orquídeas com bromélias. É uma combinação bem legal, porque são plantas de ambiente um pouco mais sombreado, né? Então não gostam de sol muito forte. Todas elas vão bem no substrato de casquinha de pinos, fibra de coco, então são plantas com o mesmo tipo de substrato. Eu não gosto, por exemplo, quando o pessoal combina suculentas com orquídeas, porque uma delas sempre vai acabar ficando meio feia ao longo do tempo quando você pensa na durabilidade do seu vaso. A não ser que você monte o arranjo para aquele dia, usa ele na sua decoração e depois você volta a planta ao lugar ideal para ela, para você garantir que não vai perder as suas plantinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me acompanhe para mais vídeos em breve.